vocês que nos acompanham nestes momentos de reflexão e oração. Aqui nos encontramos para juntos meditarmos na Palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos a todos vocês que oram conosco e que em suas orações particulares se lembram de nomes que nós aqui citamos e também nomes que estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. E ainda agradecemos a vocês que estão anotando nomes e lembrando desses nomes em suas orações. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem pedindo que oremos em seu favor e em favor de nomes que vocês nos enviam e sempre estamos nos lembrando de vocês em nossas orações. Iremos fazer uma meditação. Iremos hoje meditar em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Nos diz a palavra de Deus: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Apesar das facilidades que nós temos hoje nas redes sociais de nos comunicarmos com pessoas, este é um método moderno que foi criado e facilita a comunicação entre as pessoas, mas antigamente essa comunicação normalmente era feita através de cartas. E um britânico chamado Swan Usher, ele ainda hoje se mantém ligado a cartas, pelo menos com o objetivo de preservar lembranças de fatos e pessoas que ele julga importantes na história. Ele reuniu cerca de 125 cartas e colocou num livro intitulado Cartas Extraordinárias. Entre essas cartas está uma que Mahatma Gandhi escreveu a Hitler em 1939, apelando para que Hitler evitasse conflitos armados. Ele também tem uma outra carta que é de Albert Einstein, escreveu para Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, e isso foi também em 1939. O Albert Einstein ele estava incentivando o presidente norte-americano a avançar nas pesquisas que resultaram na fabricação da bomba atômica. A rainha Elizabeth II, após ela receber a visita do presidente Eisenhower, que também foi presidente aqui dos Estados Unidos, ela se esqueceu de dar ao presidente dos Estados Unidos uma prometida receita de bolinhos que ela havia servido com chá durante uma visita. E 5 meses mais tarde, ela escreveu uma carta para o presidente Eisenhower, se desculpando e enviando a receita que havia prometido. Vemos então que as cartas elas eram importantes. Elas continham aquilo que a pessoa sentia no coração. Havia mais sinceridade, havia mais amor. E hoje não, hoje as redes sociais, a maioria é tudo falsidade e nós bem sabemos disso. Agora, se naquela ocasião o uso de cartas era utilizado, hoje não mais com tanta frequência, mas parece que ainda existe lugar para cartas de recomendação de pessoas. Quando, por exemplo, alguém da igreja vai visitar uma outra igreja, normalmente o pastor dá uma carta apresentando o irmão que está indo, recomendando, dizendo que é uma pessoa assídua, que está frequentando regularmente a igreja. E então, no tempo de Paulo, isso já era comum. Os missionários serem apresentados às igrejas onde iam e eles levavam cartas. Em Corinto, os críticos do apóstolo tentaram desautorizá-lo, argumentando que ele não levava carta de recomendação. E então Paulo respondeu ter a recomendação viva de seus conversos. Ele disse: Vós mesmos são a nossa carta. 2 Coríntios 3, verso 2. E ampliou a abrangência, afirmando: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. 2 Coríntios 3, verso 3. A vida daquelas pessoas era o texto pelo qual o mundo podia identificá-los como cristãos leais, e assim também é conosco.
Somos cartas de Cristo que, mediante o Espírito Santo, imprime a vida de Jesus em nós. E ao se depararem conosco, todas as pessoas entenderão facilmente a linguagem desse modelo de vida. Jesus é o texto limpo em condições de ser entendido em nosso testemunho. Alexandre McLaren, ele realçou que o trabalho de Cristo é duplo. Ele apaga o rascunho imprestável e escreve um novo texto. Jesus morreu para que possamos ser perdoados. Jesus vive para que possamos ser purificados. Precisamos nos entregar a Ele, deixar que a sua expiação e seu poder santificador lidem com toda a pecaminosidade que há em nós, e que as palavras sujas e maus pensamentos que foram marcados tão profundamente em nossa natureza pecaminosa sejam então apagados. A mão de Jesus traçará então na página sobre a qual está escrevendo que com o seu sangue estará escrito em belas letras e formas de sua semelhança. Somos a carta de Cristo. Paulo, ele não tinha carta de recomendação. Por quê? Porque Paulo, ele não foi um dos discípulos de Jesus, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus na estrada de Damasco, e Jesus então o comissionou para ir e pregar o evangelho. E então por isso que Paulo não tinha cartas de apresentação quando chegava nas igrejas. Então ele dizia: olha, vocês mesmos são as cartas vivas. E que sejamos também essas cartas, que as pessoas possam ver em nós uma vida transformada, uma vida modificada, uma vida regenerada pelo poder de Jesus. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, iremos apresentar agradecimentos e pedidos. Convidamos a todos para que orem conosco. É hora de apresentar os nossos pedidos, agradecimentos a Deus. E também o nosso exército de orações está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, uma vez mais aqui nos encontramos agradecidos por todas as bênçãos que tens nos concedido, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos, Pai, porque Tu nos conheces e sabes exatamente as nossas necessidades e Tu nos concedes aquilo que é melhor para nós. Pedimos, Pai, que estejas com cada um daqueles que estão orando a Ti, estão apresentando a Ti pedidos e agradecimentos. Tu conheces as lutas, os problemas, o sofrimento, a dor que cada um enfrenta. Conceda, Pai, as bênçãos, as vitórias, conforme a Tua santa vontade. Realize milagres, que o anjo da bênção seja enviado a cada um onde quer que se encontra e que sintam a Tua presença, Pai, e que sejam agradecidos a Ti por tudo quanto fazes por cada um. Queremos, ó Pai, pedir que nos ajude a vivermos o verdadeiro cristianismo em nossa vida, e que as pessoas possam ver em nós, em tudo quanto fizermos, falarmos, ver que somos diferentes e que estamos vivendo o Evangelho de Jesus em nossa vida. Ó Pai, queremos apresentar a Ti o agradecimento do Ricardo Rodrigues, e está agradecido porque está completando mais um ano de vida. Que Tu abençoes o Ricardo, dê a ele muitos anos de vida, segundo a Tua vontade. E também temos a Elizabeth, que está parabenizando o seu filho, que também completou mais um ano de vida. Pedimos que as Tuas bênçãos estejam sendo concedidas a cada um daqueles que estão completando mais um aniversário. Queremos, ó Pai, apresentar a Ti o pedido da Edicelma Maas e também do Luiz. São lá de Parecis, Rondônia. Eles estão pedindo pela igreja para que seja reavivada na fé. Também Elga Dalman, ela sofreu um infarto e está hospitalizada. Que Tu abençoes que ela possa se recuperar. Zilda de Itaquaquecetuba, em São Paulo, pedindo por seu esposo Antônio. Ele viajou para a Bahia para ir lá estar com o seu sogro, que não está bem, e ajudar as irmãs da Zilda que estão cuidando
dele e que tu abençoes o Antônio, que tudo esteja bem com ele, Pai. Aparecida Tolentino continua agradecendo a Ti pelas bênçãos e pedindo sobre sua saúde e também pelos filhos e todos os familiares. Marlene Carvalho, ela pede por um milagre em sua vida, Tu sabes as necessidades, as lutas, os problemas que ela está enfrentando. Dorinha também está pedindo que Tu estejas com ela, na sua saúde, ajudando-a para que ela possa se restabelecer do atual momento que ela está vivendo. José Bernardo está pedindo por ele e por sua família. Maria de Lourdes, de Juiz de Fora, também está agradecida por todas as bênçãos e que Tu continues com ela, abençoando-a com relação à sua saúde, que possa ter uma recuperação completa segundo a Tua vontade. Edil Vicente Pereira também agradece por todas as bênçãos e pede por sua esposa Elizabeth, pede pelos filhos Edemir, Edson, Tiago Augusto, Nádia e também o Edil Vicente Pereira. Ele pede por todos os seus familiares e familiares da sua esposa e para as mais de 120 pessoas que ele compartilha os estudos e também as orações a cada dia. E a Mara Macedo pede por ela e família. José Henrique está pedindo por ele, pelo Bruno, pelo Júnior. Também João Takakua continua pedindo que Tu estejas com ele, abençoando-o e dando vitórias. Pede pelo filho Alexandre, pela neta Emanuele e pelo pastor Francisco, que está também em tratamento. Hilda Pereira, ela pede proteção para o sobrinho Kaique. Ana Sobrinho pede por ela e família, pelo filho Paulo Roberto, que ele consiga um emprego e possa mudar de vida. Maria Angélica está pedindo especialmente pelo Miguel, de 7 anos, está entubado, que Tu tenhas misericórdia do Miguel e de todas as demais crianças, Pai, que estão enfermas. Sinália Nascimento pedindo pelo esposo Erivaldo Jorge da Cruz Oliveira, se sente deprimido, ele é hipertenso, que Tu abençoes, Pai, que o Erivaldo receba também as vitórias nas lutas e nos problemas que ele está atravessando. Maria Márcia continua pedindo por ela e família, especialmente ela pede por cura de enfermidades, por livramento, libertação, providências. Cristina Cefair pede por ela e família. Antônio da Luz também está pedindo que Tu estejas com ele e com a sua família. Temos ainda o pedido de oração em favor de Gisele Dornelles, que está pedindo por sua nora, que tem problemas na coluna, pelo filho, que está com problemas financeiros. Também pede pela filha Carolina, questão da saúde, e pela mudança que ela estará fazendo para outra cidade para morar com a sua mãe. Que Tu abençoes, Pai, que tudo transcorra da melhor maneira possível. Também nós temos o pedido de oração da Edma Albuquerque, que pede por ela e por sua família, e o pedido da Anadina, que pede por seu batismo, e também está pedindo pelo filho Osvaldo, que tem problema de depressão. Pedimos, Pai, que Tu estejas com cada um dos demais pedidos que aqui estão, Tu os conheces e sabes o que cada um está tendo necessidade, e confiamos, Pai, que Tu farás o melhor por cada um. Acima de tudo, nós pedimos que nos ajude na nossa caminhada espiritual, aumente a nossa fé em Ti, nos ajude a termos comunhão contigo cada dia, estudando a Tua palavra, orando e vivendo os Teus princípios em nossa vida. Pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.